O Brasil está em maus lençóis, né, mas o Brasil é dos raríssimos países do mundo que tem 10 saídas, 20 saídas, 30 saídas. Eu digo isso para vocês sem nenhuma patriotada. Basta a gente ter a compreensão estratégica do problema e a compreensão estratégica das nossas oportunidades e fazer o diálogo para que essas coisas se resolvam. Eu tento sistematizar a compreensão e é com isso que eu termino. O Brasil está proibido de crescer hoje e o que nós precisamos fazer é crescer. E só crescer não adianta, mas sem crescer não há solução para nenhum problema. Nós não temos a opção de não crescer. Nós ainda somos um país que tem 1,7% ao ano de crescimento demográfico. Ainda temos 14 milhões de desempregados, temos 32 milhões de brasileiros na informalidade, 63 milhões de brasileiros, o Rio para não chorar, estrangulado no crédito no SPC e no Serasa. Assim, então você tem hoje 4 problemas para você virar o jogo e retomar o desenvolvimento. Primeiro, porque desenvolvimento, vamos entender juntos, não é consequência de nada fatalista, não é consequência de conversa fiada, não é consequência de apelos terroristas, a reforma trabalhista vai produzir 6 milhões de empregos, picas, não produziu nada, pelo contrário, porque não é assim. Desenvolvimento é consequência de uma coisa bem articulada, investimento. E só tem investimento se houver demanda. Ninguém vai fazer um investimento para abrir uma fábrica, um comércio, uma coisa, se não tem demanda, se o que existe está fechando, compreende? E o investimento é público ou privado, ou um misto de 2. E o estrangeiro, tanto melhor será, quanto menos dele nós necessitarmos. E também só virá se nós estivermos expandindo a demanda do país. Portanto, primeiro problema, o colapso do consumo das famílias. Patologicamente, todas as vezes que o Brasil cresceu, 50% desse crescimento é puxado pelo consumo das famílias. Hoje, o consumo das famílias está comprometido por essa soma macabra de 14 milhões de desempregados, 32 milhões de pessoas na informalidade e 63 milhões de pessoas com nome no SPC. Como é que a gente pode reverter isso? Faz uma reestruturação do passivo dessas famílias que estão no SPC em bases de mercado. Na campanha debocharam, quiseram e tal. E quem transformou isso em hit não fui eu, apenas eu estudo. O assunto é nesse contexto aqui. Por quê? Porque o leilão do Serasa dá 70%, 80% de desconto, mas cobra os 30% à vista, e o miserável não tem. Qual é a ideia? A ideia é que o Banco do Brasil compre essa dívida com desconto de 70%, 80%, porque o governo poderoso, como poderia ser, uma mediação, aumentará esse desconto. E renegocia esses 30%, com juro de 10%, que é muito alto. Só que o juro que o miserável está pagando é 350%, 400%. Então o Banco do Brasil ganha dinheiro, o cidadão volta a ter crédito, volta a poder, enfim, restaurar o consumo, etc. Então você aqui é o começo disso, é o primeiro, uma estratégia para restaurar o consumo das famílias. Segundo, o investimento empresarial. O Brasil, de tanto brincar de juro alto, e é impressionante como as pessoas não querem ouvir este número. O Brasil, de tanto brincar de juro alto, hoje tem um estrangulamento na capacidade empresarial de pagar. Então, o conjunto de débitos empresariais registrados hoje é de 3 trilhões de reais. Essa é a dívida consolidada privada brasileira. 3 trilhões de reais. Notícia terrível. 600 bilhões de reais, dos quais caminhando aceleradamente para crédito de recuperação duvidosa. Consequência prática, o sistema financeiro tradicional retraiu-se completamente, porque ninguém está pagando mais ninguém. Ninguém está renovando papagaio aqui de nada, nem de ninguém na praça, em São Paulo. Certo? Aí você tem os tombos, aí você assim, milagre, quando a Oi ganhava dinheiro, quem operava era Itaú, Bradesco, Santander e tal. Quando a Oi quebrou, pediu recuperação judicial, fomos atrás dos débitos, tudo com o Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. Isso é o capitalismo brasileiro. Né? Na hora do lucro, privado, na hora do prejuízo, espeta nas costas do povo. Né?
Isso tudo é dado, real aqui. Então, o endividamento empresarial, tem um professor em Colômbia, como é o nome dele? Felipe Rezende. Ele atribui a este fator, e somente a ele, a impotência do Brasil crescer. E nós estamos somando outros fatores, mas isso daqui não vai acontecer espontaneamente. E o Brasil tem 386 bilhões de dólares de uma reserva cambial, caríssima para rolar, para manter, que você podia fazer um fundo soberano e fazer uma espécie de redesconto na base de empréstimo, com garantia real, com RED por conta do freguês, só que você ia trocar juro brasileiro por juro internacional, que, volto a dizer, ainda é uma janela de oportunidade, está negativo. Então, aqui está a outra razão e aqui uma pista de solução. Terceiro, o colapso do investimento público. Desde que se mede esse índice, o Brasil, em 2018, fez o menor investimento desde a Segunda Guerra Mundial. Desde que se mede. 1,34% do PIB, juntando Estados, União e município, tudo junto. Só para vocês terem uma ideia, o Geisel investiu 2,75% do PIB. O Lula chegou a investir algo ao redor de 2% do PIB. Só a União Federal. Nós estamos junto tudo, 1,34%. Portanto, uma reforma fiscal se impõe. Se impõe. Agora, essa reforma fiscal feita pelo lado da despesa é contracionista. Agrava a depressão econômica. Agrava a depressão econômica, agrava o desemprego, agrava o desfinanciamento da Previdência, agrava o desemprego, agrava tudo. Portanto, tem que ser uma reforma fiscal equilibrada e feita aí com muita imaginação, com muita capacidade de ser justo, não é? De fazer um impacto nacional de retomada do desenvolvimento brasileiro. Mas tem saída, tem 10 saídas, 20 saídas, 30 saídas. E, por fim, a questão exterior. Como eu vinha falando, a gente não dá muita bola disso, porque nós somos um país grandão demais. Mas o Brasil também está proibido de crescer, porque cada vez que a gente cresce por esses surtos de consumo, explode a base de importação do país. Porque nós, crescentemente, desaprendemos a produzir o que é padrão nosso de consumo. Fibra de roupa, química fina, meio de diagnóstico médico, 80% do valor de um carro parado aí fora, montado aqui no ABC, vem de fora, a parte rica do carro, tudo. Então, cresceu 2%, apresenta um buraco de 130, 150 bilhões de dólares. Aí pressiona o câmbio desvaloriza, passa para a inflação e o governo atira com taxa de juro e o resto do filme a gente conhece. Desde o Fernando Henrique, segundo governo, nós estamos vivendo essa estupidez técnica e entra governo e sai governo, e um é de direita, outro é de centro, outro é de esquerda, todos repetindo a mesma coisa por falta de imaginação e de debate. É por isso que... Então, resolver essa equação impõe a gente decidir agora por uma política industrial e de comércio exterior. Porque é vã a ilusão de que nós vamos pagar nosso modo desejável de consumo moderno, eletroeletrônico, microeletrônica, informática, biotecnologia, química fina, meio de diagnóstico moderno, com feijão, soja, milho, carne in natura, essa conta não fecha. Ainda mais perdendo mercado, como nós estamos perdendo, e perdendo preço. Antes do mercado, já estamos perdendo preço pesadamente. Só para vocês terem ideia, 97% da soja brasileira do ano passado, fim do ano, que era a safra, nós vendemos para a China. Nós vamos perder metade desse mercado agora. Então o preço da soja já despencou, precificando antecipadamente essa tragédia que o nosso governo produziu. Com esse bando de boçal, né? Eu tinha até prometido que só ia examinar isso com 100 dias, mas está ficando impossível você não denunciar esse bando de boçal que está aí mandando no país, brincando de governar. Então uma política industrial e de comércio exterior é uma decisão política para tomar. Poucos e raríssimos países do mundo têm potenciais visíveis, que estão sendo desmontados. Potencial número 1, complexo industrial da saúde. Sabe quanto a União Federal, só o governo federal importou, em 2018, do estrangeiro, para o complexo industrial da saúde, fármacos, próteses, cama de hospital, bengala e tal, 17 bilhões de dólares. 17 bilhões de dólares. Você imagina que a iniciativa privada, mais os estados e municípios, que a gente não consegue consolidar o dado, isso dá mais 2 vezes isso. Estamos falando de 50 bilhões de dólares por ano
de menos mais, de deixar de importar. 80% disso patente vencida. Você faz o Instituto de Engenharia Reversa aqui na Unicamp, produz o perfil e manda abrir uma indústria com jovens empreendedores, com venture capital e compra governamental, e o Brasil vira uma potência mundial, global, pela escala imediata que assumiremos no complexo industrial da saúde. Segundo, o complexo industrial do agronegócio. Nós temos a agropecuária mais agressivamente competitiva do mundo. 40% dos custos de produção são importados do exterior. 40%. O Brasil abriu mão de produzir fertilizante, abriu mão de produzir defensivos agrícolas, inclusive de uma nova linha orgânica, que não precisa mais ser esses tóxicos e tal. E a gente está piorando as coisas, fechando fábrica de fertilizante, novinha em folha, como aconteceu agora no Mato Grosso do Sul, da Petrobras, fecharam. Uma multinacional comprou para fechar. Então você tem que e agregar para a frente, exporte à produção. O maior produtor mundial de soja do mundo, estamos ali brigando com os Estados Unidos, não tem uma esmagadora nacional. Esmagar soja é um processo mecânico, não exige grande sofisticação tecnológica. Todo o esmagamento da soja brasileira é feito por multinacionais. E nós vendemos a soja bruta e o mínimo de valor agregado já é estrangeirado. Eu falei 3 já, e o quarto complexo industrial da defesa. A Embraer, quando foi entregue aos norte-americanos, era a mais competente e mais volumosa companhia de aviação média do mundo. Sabe esse jato 737X que está caindo aí em todo canto? É o jato que nós estamos produzindo. Jato médio, que é uma joia, e eles entregaram. É a maior companhia do mundo. Vendeu mais do que a Bombardier, do que a Boeing, esse jato. E do que a Airbus juntas, a nossa Embraer. Nós acabamos de concluir o projeto de uma joia que chama KC-390, feita com dinheiro público brasileiro, 2 bilhões de reais o desenvolvimento do projeto, que é uma joia e que esmaga o mercado do Hércules C-130 americano, esmaga, que é um mercado já na fila de 20 bilhões de dólares, e nós entregamos a Embraer. Nós acabamos de acertar um acordo absolutamente inédito de 100% de transferência tecnológica, sem reserva de nenhum trecho e de nenhum algoritmo. Peculiaríssimo acordo que fizemos com a Suécia para produzir o Gripen, como uma plataforma global, que é um super caça, uma joia. Eu fui lá visitar. Dominamos o processo todo para ser produzido aqui, em São Paulo, com componentes do capacete inteligente, conectado com o avião. O cara não precisa ficar olhando para o vidro do avião. Tem uma câmera que faz a transferência das imagens todas, e as miras são todas, e esse capacete já está sendo feito no Rio Grande do Sul. Entregaram para a Embraer. Sabe como foi o negócio? Criaram uma joint venture. Não, a Embraer vai ser sócia da Boeing de 20%. Mentira. Criaram uma empresa nova. Nessa empresa nova, 80% do capital pertence à Boeing e 20% do capital pertence à Embraer, sem direito a voto. Compraram a Embraer para fechar. E esses canalhas que nos governam, os militares especialmente, disseram amém.